Gênesis capítulo 43, pela Bíblia de Jerusalém. Na última aula, no último comentário, vimos o capítulo 42, ocasião em que eu disse que o capítulo 42 precisava ser analisado, apreciado juntamente com o capítulo 43, porque ambos compõem um mesmo bloco narrativo. Por quê? Porque no capítulo 42, Jacó e seus irmãos, José e seus irmãos, todos filhos de Jacó, eles têm um primeiro encontro, e neste primeiro encontro tumultuado, os irmãos de José, eles se reúnem com José sem o reconhecer, mas José o reconhece, e ele então José resolve que a profecia, o sonho profético que tivera, chegar o momento desse sonho se concretizar na vida real, e de fato foi o que aconteceu. Todos os irmãos de José se dobraram perante ele, fizeram a genuflexão, dobrando os joelhos, exceto um que ficara com o pai, o mais novo, caçula, Benjamim. Então José resolveu que precisava que este também dobrasse seus joelhos. Então ele planejou, traçou um plano, uma estratégia, para que tais irmãos voltassem até a casa do pai e trouxessem Benjamim para que ele o visse. Caso contrário, José os acusaria de falsos espiões, e aí então o destino seria a morte para todos eles. Muito bem. E aí então vimos que no caminho de volta para Canaã, os irmãos de José identificaram em suas sacas a mesma quantia que haviam comprometido na aquisição dos mantimentos, que foi a causa pela qual eles foram até o Egito, pois era época de profunda carestia naquela terra. Muito bem, então chegando lá, já no final do capítulo 42, vimos que o pai deles, Jacó, fica bastante estupefato e chateado, e também temeroso de perder mais um filho. Lembrando que José já havia sido perdido, Jacó não sabia que José era ali o príncipe do Egito. Jacó também sabia que Simeão havia ficado cativo como uma espécie de nota promissória lá sob a tutela de José, e o terceiro filho, que seria Benjamim, agora seria levado para novamente o Egito, e talvez até todos ficassem presos lá. Então, mais uma vez, Jacó fica angustiado, e outras coisas mais vimos também nessa aula. Hoje, o capítulo 43 vai dar o fechamento a este nó narrativo, finalizando, pois neste capítulo os irmãos de José vão voltar para o Egito e dando continuidade ao enredo que começou no capítulo 42. O capítulo 43, ele é de tradição javista, portanto é uma redação bastante arcaica, antiga, do Pentateuco. É um capítulo com 34 versículos e duas perícopes. A primeira perícope, os filhos de Jacó retornam com Benjamim, e a segunda perícope, um encontro com José. Então vamos à leitura da primeira perícope, os filhos de Jacó retornam com Benjamim. Vamos dar o zoom. Os filhos de Jacó retornam com Benjamim, mas a fome assolava a terra, e quando eles acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: retornai e comprai um pouco de víveres para nós. Judá lhe respondeu: aquele homem nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco.
Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos víveres para ti. Mas se não o deixais partir, não desceremos, pois o homem nos disse: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco. E Israel disse, veja, mais uma vez aqui, o texto chama Jacó de Israel, mais um índice de alternância autoral, o que indica uma provável alternância textual, uma provável mescla textual redativa. Aquela teoria, né, de alguns estudiosos de que alguns textos em que aparece Jacó, o nome próprio Jacó, teriam sido escritos de uma determinada pena e os textos que chamam Jacó de Israel seriam de outra pena, e ainda aquela teoria que diz que Jacó foi uma pessoa, Israel foi outra pessoa, mas em que no momento posterior Jacó e Israel foram mesclados num mesmo personagem lendário. Muito bem, Israel disse: por que me fizestes esse mal, dizendo àquele homem que tinhas ainda um irmão? O homem, responderam eles, perguntou sobre nós e sobre nossa família, indagando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós respondemos às suas perguntas. Podíamos nós saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então Judá disse a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho para conservarmos a vida e não morreremos, nós, tu, conosco e os nossos filhos. Então veja aqui, diferentemente do capítulo 43, em que Rúben é que toma a tutela de Benjamim, no capítulo 43 é Judá que toma a frente como guarda, como, digamos assim, curador, né? Como protetor de Benjamim. Aí, continuando. Versículo 10. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez. Então, eles têm lá aquela discussão toda, aquele bate-boca. É um momento difícil, todos têm medo de fazerem besteiras e não voltarem vivos. Então, decidem que precisam ir. Versículo 11. Então seu pai Israel lhe disse: se é necessário fazer assim, tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra para levardes como presente a esse homem: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, alcatira e ládano, pistácias e amêndoas. Essa pistácias aqui deve ser pistache. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro. Veja, tem gente que fala que dízimo antigamente não era dinheiro porque não existia dinheiro, por isso que era produtos agricultáveis. Só esse versículo aqui, como tantos outros, já prova aqui que já havia dinheiro nessa época. Então, se havia dinheiro, por que o dízimo não era dinheiro? Porque o dízimo não tinha que ser dinheiro, mas esse é outro assunto. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi posto na boca de vossas sacas de trigo. Talvez tenha sido um descuido. Então, veja, Jacó, ele quer acreditar que o príncipe do Egito, né, o grande ali abaixo do faraó somente, que eles não sabem que é José, ele quer acreditar, ou ele pelo menos força a querer acreditar que foi um descuido, né, que os caras foram lá, os filhos deles foram lá comprar um monte de comida, cada um trazendo uma saca. Se voltaram 9 filhos, cada um com uma saca, 9 sacas. 9 sacas de comida, era saca pra cacete. Ele prefere acreditar aqui que não, foi sem querer querendo, ninguém viu, o camarada recebe o dinheiro e, assim, por um descuido, ele devolve, assim, acho que ele confundiu dinheiro com amendoim, ou com qualquer coisa assim, porque são muito parecidos, e devolveu o dinheiro para a saca de cada um. Mas parece mesmo que ele força a barra para querer acreditar. Ele prefere não acreditar que os seus filhos possam ter roubado ou que possam passar por ladrões injustamente. Ele quer que tudo dê certo e ele prefere apostar que os egípcios que os receberão agora na volta os terão como pessoas de bem e que estarão aptos ali, prontos para devolver o dinheiro se precisar. E por isso é que Jacó prepara ali todo mundo: olha, vamos levar ali
coisas agradáveis, presentinhos, para que quando chegar lá a gente faça um agrado na chegada e o pessoal receba vocês bem. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi posto na boca de vocês, de vossas sacas de trigo. Talvez tenha sido um descuido. Tomai vosso irmão e parti, e tornai para junto desse nome, que El Shaddai vos faça encontrar misericórdia junto desse homem, e que ele vos deixe trazer vosso outro irmão e Benjamim. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Então veja aí a palavra El Shaddai. El Shaddai, veja, El Shaddai, ele é um nome de Deus que é muito usado, que é um nome que é atribuído a Deus, a Yahvé, que é muito utilizado na tradição sacerdotal, né? Então, provavelmente esse versículo 14, ele é um versículo da tradição sacerdotal acrescentado à tradição javista, mas não dá para dizer, nem os comentaristas da Bíblia de Jerusalém também fazem qualquer comentário a respeito. O encontro com José. Então, a próxima perícope, o encontro com José. Então, eles se põem a caminho e agora estão chegando de volta nessa longa viagem ao Egito. Versículo 15. Os homens tomaram, pois, esse presente, o dinheiro em dobro com eles, e Benjamim. Partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, disse a seu intendente: conduze esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José ordenara e conduziu os homens à casa de José. Os homens se amedrontaram porque eram conduzidos à casa de José e disseram: é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez que nos conduzem. Vão nos agarrar, cair sobre nós e nos tomar como escravos, como nossos jumentos. Então veja, eles estão ali acreditando que é tudo um plano para, na verdade, de maneira repentina, partirem para cima deles e os tomarem como escravos. Versículo 19. Eles se aproximaram do intendente de José e lhe falaram na entrada da casa. Perdão, meu senhor, disseram eles. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres, e quando chegamos ao acampamento para a noite e abrimos nossas sacas de trigo, eis que o dinheiro de cada um de nós se achava na boca de sua saca, nosso dinheiro intacto, e o levamos conosco. Então veja, versículo 21 é importante para dirimir aquela questão levantada no último vídeo, no capítulo 42, sobre em que momento os irmãos de José haviam se dado conta da presença desse dinheiro em suas sacas. Porque no versículo 26 do capítulo 42, é claro que os irmãos de José percebem a presença desse dinheiro dentro das sacas numa pausa que eles fazem no meio da viagem do Egito para Canaã. Já no versículo 35 do mesmo capítulo, fica claro uma situação diferente, contrastante, em que os irmãos de José percebem, na verdade, que tal dinheiro estava em suas sacas já lá no final da viagem, já na presença de Jacó em Canaã. Mas aqui no versículo, a partir do versículo 15 em diante, versículo 20, né, em diante, deixa eu precisar aqui qual é o versículo. Versículo 21. Mas aqui no versículo 21 do capítulo 43, essa charada é resolvida. Ou seja, é confirmado que, na verdade, foi sim na pausa, na parada para descanso e alimento dos animais em que os irmãos de José fizeram no caminho do Egito para Canaã, que eles perceberam a presença dessa quantia de dinheiro em suas sacas. Então vamos repetir aqui o versículo 21. E quando chegamos ao acampamento para a noite e abrimos nossas sacas de trigo, eis que o dinheiro de cada um de nós se achava na boca de sua saca, nosso dinheiro intacto, e o levamos conosco.
22. Nós trouxemos outra quantia para comprar víveres. Nós não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Mas ele respondeu: Ficai em paz e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai que vos colocou um tesouro nas sacas de trigo. Vosso dinheiro chegou até mim. E trouxe-lhes Simeão. Então veja, José então atribuindo ao Deus deles, dos seus irmãos, tal acontecimento, o que certamente fez com que eles ficassem bastante animados. Muito bem. E aí então devolveram Simeão, na presença. Então, com Simeão voltando e entrando ali naquela sala, naquele ambiente, todos os irmãos de José estavam presentes. Pela primeira vez, depois de anos, eles estavam todos presentes ali. A última vez em que eles estavam todos presentes foi na ocasião em que o mesmo José fora jogado numa cisterna, ou seja, uma péssima lembrança. Versículo 24. O homem introduziu os homens na casa de José, trouxe-lhes água para que lavassem os pés e deu forragem a seus jumentos. Eles prepararam o presente, esperando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali fariam a refeição. Muito bem. Vamos aqui para a continuidade, para a finalização. Quando José entrou na casa, ofereceram-lhe o presente que tinham consigo e se prostraram por terra. Veja, é importante aqui esse versículo 26, porque pela primeira vez todos se prostram ao mesmo tempo perante José, fazendo cumprir o sonho profético que tiveram de que todos os seus irmãos se dobrariam perante ele. Já havia acontecido no capítulo 42 de todos, exceto Benjamim, terem se dobrado. Desta vez, todos, inclusive Benjamim, estão se dobrando, se prostrando por terra perante José. Versículo 27. Mas ele os saudou amigavelmente e perguntou: Como está vosso velho pai, de quem me falastes? Ele ainda vive? Responderam: Teu servo, vosso pai, está bem, ele ainda vive. E se ajoelharam, mais uma vez, e se ajoelharam e se prostraram. Veja a repetição desses verbos para deixar claro que está se cumprindo aquele sonho profético. Erguendo os olhos, José viu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, veja, o único irmão de sangue de José, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo, de que me falastes? E dirigindo-se a ele: Que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porque suas entranhas se comoveram por seu irmão, e as lágrimas lhe vinham aos olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou. Então veja novamente José chorando. Aí tem uma nota de rodapé dizendo assim: há uma grande diferença de idade entre José e Benjamim. Talvez até uma tradição fizesse Benjamim nascer depois da venda de José. Muito bem, então tem aquele problema que já discutimos, porque tem uma passagem bíblica que vai fazer com que José, seja na época que José é vendido para o Egito, vai dar a entender que Benjamim já era nascido. E em outra passagem vai dar a entender que Benjamim não era nascido. Muito bem. Tendo lavado o rosto, voltou e, contendo-se, ordenou: Servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte, e à parte também os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podem tomar suas refeições com os hebreus. Tem horror disso. Então, detalhe importante, detalhe cultural importante que nos traz aqui o texto bíblico. Os egípcios não podiam comer junto com os seus servos, com os seus cativos, com, no caso aqui, os hebreus e também outros, de outras nacionalidades. Estavam colocados diante dele, cada qual em seu lugar,
do mais velho ao mais novo, e os homens se olhavam com assombro. Mas ele lhes mandou de seu prato porções de honra, e a porção de Benjamim ultrapassava 5 vezes a de todos os outros. Com ele beberam e se embriagaram. Veja, se embriagaram é porque ficaram bêbados. Todos ficaram bêbados ali, tranquilo, nenhum problema e tal. A Bíblia não faz nenhum comentário que repudie isso nesse contexto. Bom, então esse foi o capítulo 43 do livro de Gênesis.